Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham nas redes digitais. Sejam todos muito bem-vindos. O trabalho do Evangelho, Vibração e Passe das quinta-feiras. Ainda especial hoje, né? Que é feriado, muito bom para todos nós, né? Quer dizer que a gente sabe que tem que se alimentar também a alma, né? Então, que essa energia sublime possa todos receberem nessa noite. O trabalho de hoje, então, sempre no começo do mês, a gente para um pouco, né, do módulo, que é o Evangelho do Dia a Dia, para falar sobre o livro, que é sempre feito pela Diretoria de Doutrina. E o livro de hoje é Os Mensageiros. Quem vai falar para a gente hoje sobre o livro é o Henrique Lepsky, vai fazer a leitura e a mensagem. A prece inicial e final, Cláudio Abidante. A vibração de passe, eu, Marcelo Volê. Vibração das águas, Vera Romei. E a psicografia, Priscila Mensinge. Então vamos fechar os nossos olhos, para que a gente possa fazer essa ligação bem gostosa. Vamos imaginar o Cristo. O Cristo que te envolve todos os dias. Ou mesmo Jesus, quando estava aqui, fazendo esse trabalho messiânico, fazendo todo esse trabalho de libertação, construindo cada vez mais essa ligação. Vamos também pedindo aos mentores da Casa de Paz e Amor que possa nos envolver, trazendo toda uma alternativa, construindo dentro de nós aquela fortaleza de receber todas essas bênçãos que nos aproxima, que chega até nós. E assim, então, agora nós vamos acompanhar o Cláudio para a prece inicial do trabalho. Senhor, estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, pedindo a vossa bênção, para que possamos nos fortalecer e aprender os vossos ensinamentos, e assim nos tornando melhores a cada dia. Que a espiritualidade amiga possa envolver o nosso palestrante amigo Henrique e nos dê o entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite novamente. Bem, antes da gente iniciar nossa conversa sobre o livro, fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita, o item, fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem sem se exibir, sem ostentação, é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais louvável. É um sinal indiscutível de uma grande superioridade moral, porque para compreender, além da vulgaridade comum, as coisas do mundo, é preciso elevar-se acima da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, em uma palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que o aplauso dos homens proporciona e pensar na aprovação de Deus. A nossa mensagem espírita de hoje é do livro Coragem, de Chico Xavier, por diversos espíritos, o capítulo 36, Nosso Grupo, que é uma mensagem de André Luiz. Nosso grupo de trabalho espírita cristão, em verdade, assemelha-se ao campo consagrado à lavoura comum. Almas em pranto que o procuram simbolizam terrenos alagadiços, que nos cabe drenar proveitosamente.
Observadores agressivos e rudes são espinheiros magnéticos que devemos remover sem alarde. Frequentadores enquestados, na ociosidade mental constituem gleba seca que nos compete irrigar com caminho. Criaturas de boa índole, mas vacilantes na fé, expressam erva frágil que nos pede socorro até que o tempo as favoreça. O companheiro, porém, que traz consigo o coração para servir, é o semeador que sai com Jesus a semear, ajudando incessantemente a execução do plano divino e preparando a seara do amor e da sabedoria em favor da humanidade no futuro melhor. André Luiz. Então, como o Marcelo disse, hoje a gente dá uma pausa no nosso módulo Evangelho no Dia a Dia e a gente fala do livro do mês da Diretoria de Doutrina, que é Os Mensageiros, o livro de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Esse livro, ele faz parte de uma coleção chamada A Vida no Mundo Espiritual, que é composta por 13 livros, todos eles psicografados por Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, e Os Mensageiros, ele é o segundo livro dessa coleção. O primeiro livro é o famoso Nosso Lar, que acredito eu, a maioria de vocês deve conhecer, já leram ou já viram o filme. E nesse caso, Os Mensageiros, a ideia aqui não é trazer, contar o livro para vocês, mas trazer um pouco da essência do livro e trazer essa essência para o nosso dia a dia. Nesse segundo livro dessa coleção, André Luiz, ele, como a gente fala, né, ele foi um grande repórter da vida espiritual, ele já está trabalhando ativamente na colônia Nosso Lar. E ele desperta nele o interesse de ajudar os encarnados na Terra. Então ele vai dentro da colônia procurar, né, o ministério ali responsável para poder ajudar os encarnados na Terra, e eis que ele encontra esse centro de mensageiros, por isso o nome do livro, né, Os Mensageiros. Esse departamento dentro da colônia Nosso Lar, que tem como missão ajudar os encarnados na Terra. Então são um grupo de centenas e centenas de espíritos que saem ali de Nosso Lar e que vão a mais diferentes localidades do planeta Terra para ajudar nós encarnados. E André Luiz, então, ele chega, ele conhece esse grupo, e quando ele começa a ingressar nesse grupo, ele conversa ali com o coordenador dos trabalhos, que é um espírito chamado Aniceto. E Aniceto é muito claro com André Luiz, falando o seguinte: olha, o nosso grupo de trabalho, ele tem como um estatuto muito claro. Todos os trabalhadores precisam ter aqui um espírito de abnegação, de renúncia, de desprendimento, para trabalhar aqui. E aí, André Luiz fica surpreso, porque como é que eu acabei de começar os trabalhos, estou me adaptando a essa vida espiritual, e a gente sabe que André Luiz, na encarnação, foi um médico e não teve ligação com religiosidade nenhuma. Como é que eu vou ter essas virtudes assim, de pronto, né? Não tem como. E aí a gente traça um paralelo, né? Que é essa grande seara de Jesus. Porque muitas vezes a gente se filia a pode ser uma casa espírita ou a um grupo de assistência, de ajuda, e muitas vezes a gente não se acredita, a gente não acha que estamos prontos para o serviço, porque a gente não adquiriu muitas vezes as virtudes
que são necessárias. Mas o campo de trabalho que Jesus nos oferece é justamente para que a gente possa desenvolver essas virtudes. Porque nenhum de nós, hoje, no estado evolutivo que estamos, vive em plenitude essas virtudes, como abnegação, desprendimento, renúncia. Nós estamos trabalhando essas virtudes dentro de nós e vamos desenvolvendo. Mas dizer que hoje nós vivemos em plenitude essas virtudes, não. Mas o campo de trabalho, a seara de Jesus está aí para isso. Não está esperando que a gente já esteja pronto com essas virtudes, mas está aqui para a gente trabalhar nela e se desenvolver nela. Assim como no plano encarnado, no plano espiritual também. E Aniceto explica isso para André Luiz, falando, olha, aqui é um grupo de trabalho aonde a gente vai à Terra, fazemos o bem, não perguntamos os porquês e ainda mais, nós não falamos o que fazemos. Podemos fazer o maior bem do mundo, mas a gente não fala, a gente guarda para a gente. E eles vivenciam aquela mensagem que foi lida do Evangelho, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, fazer o bem sem ostentação. Pois bem, André Luiz fala, entendi a mensagem, mas ainda fica meio, vamos dizer assim, com um pé atrás. E ele vai conhecer então os espíritos que fazem parte desse grupo de mensageiros. E a gente acha, né, que esses espíritos que fazem parte desse grupo são espíritos evoluídos, né, são espíritos superiores. E a gente se depara com uma grande surpresa, que esses espíritos, conforme André Luiz vai conversando, são espíritos que, infelizmente, nas suas encarnações, falharam, e muito. Alguns como médicos, outros como religiosos, outros como médiuns, alguns como oradores, espíritas e de outras religiões, das mais diversas profissões. E ele começa a coletar essas informações. E ele começa a entender como é grande a misericórdia divina. Porque existem ali naquele grupo espíritos que já vieram comprometidos de diversas encarnações, com tarefas claras, definidas, abagajados, preparados, e sucumbiram, cada um dentro da sua particularidade. Mas o campo do Senhor, o campo de Jesus, sempre está aberto, para que a gente, não importa quantas vezes a gente possa errar ou se equivocar, essa seara sempre está aberta para que a gente possa retomar o nosso trabalho em direção ao bem. E foi isso que André Luiz entendeu. Então, veja só, um grupo de trabalho aonde se faz tão necessário esse espírito de abnegação, esse espírito de renúncia, esse espírito de desprendimento e principalmente de fazer o bem sem ostentação, o esforço que esse grupo faz para ajudar, esses espíritos são tão diferentes da gente? Eu acredito que não. Porque todos nós, por isso que a gente falou anteriormente, não precisamos estar prontos para trabalharmos no bem. Aqui falando numa casa espírita, ingressarmos no espiritismo, não precisamos estar vivenciando as virtudes 100%. O espiritismo, ele é um instrumento para o nosso desenvolvimento, para que a gente possa chegar um dia dentro do nosso processo evolutivo, vivenciarmos todas essas virtudes. Por isso que é tão necessário para nós termos essa consciência de não esperarmos que, um dia eu não sou tão bom assim, quem sabe semana que vem, quem sabe o mês que vem.
hoje está chovendo, hoje é feriado. Não vamos esperar, porque a gente tem essa tendência, muitas vezes, né, de não procrastinar, mas de relutar com nós mesmos para nos filiarmos a alguma coisa, para executarmos a caridade. Então, que a gente possa ter essa consciência. E esses espíritos, e quem tiver o interesse de ler o livro, e não só ver o filme, em janeiro, né? Mas que leia o livro, porque os relatos são muito interessantes e a gente vai se identificando. E esses espíritos, de fato, esse centro de mensageiros é uma grande oportunidade para aqueles espíritos que erraram, se equivocaram 2, 3, 4 vezes, tentarem de novo, se ajudarem, se auto-melhorarem e um ajudando o outro. Cada um confessando ali as suas problemáticas e se ajudando numa grande terapia, num grande processo de ajuda, trazendo esses laços de fraternidade, de solidariedade, que esse grupo se monta e assim se fortalece. Pois bem, André Luiz, então, ele se une a esse grupo e é a primeira vez que André Luiz ele vai para a Terra nesse intuito de ajudar as pessoas, porque ele tinha obtido uma autorização em nosso lar justamente para ele ir à Terra, mas apenas a fim de visitar a sua família terrena, a sua ex-mulher, os seus filhos, e eram umas visitas rápidas, era 10 minutos, voltava, e em horários determinados. Só que André Luiz, dessa forma, como um mensageiro, ele vai para a Terra, para o planeta Terra. Só que Aniceto, que é o grande orientador desse grupo, mostra a André Luiz que não utilizemos o caminho fácil, como ele estava acostumado. Vamos utilizar o caminho que possamos ver o estado em que as coisas se encontram na Terra. E quando eles vão se aproximando, eles vão por um outro caminho que André Luiz não está acostumado, e quando eles vão se aproximando, eles vão sentindo uma densidade cada vez maior. E Aniceto, que é o mentor desse trabalho, diz: essa densidade são os pensamentos dos encarnados. E aí traz uma outra reflexão, a importância da nossa higiene mental. Porque imagina, hoje nós somos aproximadamente 8 bilhões de encarnados no planeta, né? Você imagina quanta poluição mental a gente gera se a gente não vigiar os nossos pensamentos, não trabalhar essa higienização. Tanto que a dificuldade que eles encontram de chegar por esse caminho é tão grande que existem ali postos de socorro que são colocados estrategicamente para justamente fazer abrigo para os espíritos, para esses mensageiros. E eles se abrigam, então, em um desses postos de socorro, que é ligado a uma colônia chamada Campos da Paz. E ali há todo um trabalho que é realizado, mas o mais interessante é que o administrador de um posto de socorro muito grande, que abriga centenas e centenas de espíritos e que ajuda tantos outros, e ele é responsável, o administrador desse posto de socorro, ele é responsável por diversos trabalhos que ocorrem. A gente pensa, de novo, né? Esse espírito deve ser um espírito moralmente superior. Também é um espírito que se equivocou muito dentro da sua encarnação. Só que ele foi resgatado nesse posto de socorro, ele foi ajudado a se reequilibrar e, na sequência, ele virou um trabalhador. E está lá em torno de na época do livro, né,
faziam 50 anos que ele estava nesse posto de socorro, até conseguir, de fato, ter uma condição espiritual de se tornar um administrador. Inclusive, a esposa dele, que também está no plano espiritual, conseguiu, e eu não vou deixar o suspense aqui, mas assim, conseguiu sublimar a aprovação que eles tinham que passar enquanto casal. Ele não conseguiu. Ela conseguiu, e ela vem de uma esfera superior para ajudá-lo a administrar esse posto de socorro. E o algoz do casal se encontra em atendimento no posto de socorro, onde os dois depois foram buscá-lo. Ou seja, veja como é grande a seara, o campo de trabalho que Jesus nos oferta, tanto para encarnados quanto para desencarnados, como é grande principalmente a misericórdia de Deus. Como essa justiça divina, claro, ela tem os, que vamos chamar, agravantes e atenuantes, mas nós temos que sempre nos lembrarmos de todas as ocasiões que nós vivemos, que temos sempre esse acréscimo da misericórdia divina, que vai sempre nos ajudar a nos reerguer, assim como ajudou, e eu estou aqui trazendo alguns relatos que traz o livro, mas o livro ele traz diversos relatos de diversos espíritos que hoje estão trabalhando ativamente na espiritualidade, na ajuda dos encarnados e que em encarnações passadas acabaram se equivocando. E o livro ele traz essa questão de como a misericórdia divina, ela é gigante. Como essa justiça divina, ela é uma justiça que nos propõe a reeducação e não a punição. Por mais difícil que muitas vezes alguma prova possa parecer para a gente, por mais difícil que alguma situação que muitas vezes na nossa vida a gente vê e fala, mas poxa, mas por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? Mas nunca jamais encaramos isso como uma punição para nós, mas sim um processo de reeducação, porque vale o lembrete, nós somos espíritos imortais, nós estamos inseridos dentro de um processo evolutivo, e dentro desse processo evolutivo, nós vamos cada vez mais, a cada passo que damos, vamos nos reajustando com as leis divinas, até chegarmos a um ponto em que nós todos vamos viver essas leis divinas em plenitude, como está no estatuto ali dos mensageiros, abnegação, renúncia, desprendimento. Então que nós possamos desta maneira termos esta consciência de que somos espíritos imortais e que somos sempre regidos, principalmente pela misericórdia de Deus, o nosso Pai maior. Então eu espero que vocês possam ler esse livro, também assistir o filme, que é só acho que janeiro, se não me engano, né? Era para ser setembro, mas vai lançar agora em janeiro, acho que vai repassar nos cinemas o Nosso Lar, né? Então, porque esse livro, ele traz relatos muito legais que fazem com que a gente possa refletir e nos dá vontade, assim, e bom ânimo para que a gente trabalhe na seara do Cristo. Então, que Jesus abençoe a todos nós mais uma vez. Obrigado. Enquanto os médiuns vão se colocando numa posição de captação dessas energias salutares, e os médiuns vão trabalhar, que o salão está cheio, né? Então, que eles possam receber toda essa energia. Vamos todos nós, então, cooperando agora
elevando o nosso pensamento ao Cristo. Vamos fechando os nossos olhos, descansando o braço esquerdo sobre a perna esquerda, com as palmas viradas para cima. O braço direito sobre a perna direita, com a palma também para cima, numa maneira de receptação. Coloque em sua mente aquele Jesus sorridente, bem mais próximo, que já sabemos que somos espírito imortal. E até com a palestra dessa noite, é só crescimento, é só evolução. Vamos pedindo também aos mentores da Casa de Paz e Amor, Dr. Bezerra de Menezes, o professor Eurípides Barçanufo, que possa nos envolver com tanta energia, trazendo esses franciscanos, as servas de Maria, as servas de Clara, os trabalhadores, mentores do Hospital Alvorada, também todos próximos de uma energia que vai sendo envolvida a cada um de nós. Então os médios que se prepararam desde essa noite, começa então a aplicação desse passe misto, aonde a espiritualidade está atuando junto a eles. Vamos nos dedicar então a essa luz que vai envolvendo o nosso coronário, revitalizando todo esse sistema central que coordena todas as células, órgãos. E essa luz também chega ao frontal, fazendo com que possamos ter aquele pensamento positivo, aquele agradecimento pela vida, agradecimento de estarmos já nesse milênio de tanta transformação. E essa luz agora envolve o nosso laríngeo na altura da garganta, energizando também a glândula da tireoide, e que possamos falar palavras construtivas, edificantes, agradecendo por todos os antepassados, tudo que foi evoluindo anos a anos para estarmos aqui hoje. E essa energia vai se intensificando agora no cardíaco, bem na altura do coração, massageando esse centro de força, e vai nos acalmando. Vamos nos sentindo leves, vamos nos sentindo cada vez mais amados por essa espiritualidade que tanto nos abraça e coloca à disposição para nos ajudar. E vai descendo essa luz agora para o esplênico, na altura do baço, do lado esquerdo do nosso corpo, fazendo uma fonte de fluido vital. Muitas vezes está um pouquinho descarregado. Vamos abastecer, revitalizando esse centro de força que funciona como uma bateria. E essa luz agora vai para o gástrico, dissipando todo o acúmulo de energia. Centro de força que é usado até para a cura, mas devido à alimentação, nervosismo, muitas vezes tem que se dissipar e vai dissipando essa energia, restabelecendo todas as células, os órgãos. E a luz agora desce para o genésico, descendo pelas pernas, passando pelas plantas dos pés,
subindo pela parte posterior das pernas, indo até a região do básico, bem no cóccix. E vai energizando esse centro de força, aonde ela vai tomando força, equilíbrio, e vai subindo agora a coluna vertebral, vértebra a vértebra, de uma forma de espiral, passando pelo humeral, indo até o bulbo, e a explosão de luz se faz presente, formando um lindo arco-íris, envolvendo todos nós aqui. Por isso que agradecemos tanto. E é nesse momento que entre os caravaneiros fraternos, aonde nós vamos para o nosso lar, a nossa verdadeira igreja, o nosso santuário. E essa luz vem limpando, entrando pela porta, entrando, limpando todos os miasmas em todos os cômodos, energizando aquele lar maravilhoso que tanto amamos, envolvendo a todos numa gratidão fraterna. Se porventura alguém bem próximo precisa, que mora conosco, da ajuda desses mentores, que possa então envolvê-los, tanto na parte médica, tanto na parte psicológica, fazendo todo esse trabalho, com advogados também, para que haja uma união, um esclarecimento da vida, um aclaramento do dia a dia. Vamos também envolver o nosso local de trabalho, que possa todos se unir, liderados e liderantes, num propósito único, de satisfação de uma lei de Deus, que é a lei do trabalho, e se porventura a lei do progresso também. E se precisamos de um novo emprego, que possa então trazer esse caminho de luz, de evolução. Se precisarmos de alguma ajuda, ela vem. Se precisarmos estudar também, precisarmos termos a calma, a paciência e fazer tudo corretamente na nossa vida. E assim então, nós voltamos agora para o salão do Paz e Amor, trazendo toda essa energia que nos envolve hoje de plena luz. E como tanto recebemos, vamos doar as urnas lá na frente. Primeiro as urnas dos encarnados, que possam receber toda a ajuda espiritual, todo o equilíbrio. Cada papel é retirado e cada equipe vai trabalhando um a um, na área médica, na área de direito, todas as áreas necessárias. Vão estudando para que possam ter essa evolução. Vamos também agora direcionar essa energia às urnas dos desencarnados, para que eles possam receber seus familiares, toda a equipe médica, porque sempre é recebido com festa, porque passou o seu trabalho na reencarnação, e assim eles vão agradecendo. Muitas vezes a saudade bate também do lado de lá para cá, mas eles já sabem que nós que ficamos aqui estamos em pleno trabalho, árduo, crescendo, amando cada vez mais, porque já entendemos os ensinamentos do Cristo. E assim então, agradecemos a esses mentores, a toda essa energia que nos envolve, e vamos agora acompanhar a Vera Romei para a fluidificação das águas.
E assim, continuando com essas vibrações, que possamos neste momento mentalizar a Mãe Natureza, onde vamos buscar nas fontes as energias necessárias. Que possamos mentalizar agora as matas, os oceanos, as cachoeiras, toda a vegetação que essa Mãe Natureza nos envolve. E vamos doar de nós também o que tivermos de melhor para essa espiritualidade bendita que aqui está já desde muito cedo, sob a orientação do nosso Mestre amado Jesus, que Ele escolhe agora todas as energias que possamos doar e que sejam levadas para os planos espirituais, lá nos laboratórios do Hospital Alvorada, onde os químicos, os físicos, os biólogos, os farmacêuticos e toda essa equipe científica juntamente, dos pretos velhos, caboclos e índios, da botica do Hospital Alvorada, onde ali manipulam todas as energias que para lá foram enviadas para a fluidificação das nossas águas. Cada um possa neste momento mentalizar o seu vasilhame, o vasilhame dos seus lares, os filtros, o vasilhame ao lado do leito de um enfermo, de um morador de rua, de um ser que neste momento no planeta esteja tomando um copo d'água, que ali também seja colocado tudo que todos nós necessitamos. E agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a essa espiritualidade amorável, que conosco está sempre, trazendo para as nossas águas toda a medicação que cada um necessita. Gratidão, amigo Jesus, que assim seja, com a graça de Deus. Obrigada. O pensamento é força motriz, gerador de energia que em seu potencial é realizadora. Por isso, filhos queridos, é preciso que aprendeis a decidir e se responsabilizar por tudo que pensais. A energia do pensamento nasce em vós de vossos desejos e sentimentos e permeia a vós antes de ser emanado. Pensamento permeia e gera em vós consequências. Se aquilo que vosso pensar, se o vosso pensar for construtivo, a energia motriz à vossa volta será construtiva. Mas, filhos, se vosso pensar for doentio, vingativo, maléfico, esta será também a energia a vos permear. Atenção, filhos, ao que gerais. Em primeiro, por vós e para vós. É preciso decidir de forma consciente o que desejais a vós mesmos. Sustentais, então, vossos desejos e lembrai-vos que antes que vosso pensar chegue ao outro, ele vive em vós. O que desejais, o que pensais, relegai ao outro seus méritos e deméritos e entregai a vós somente aquilo a que vós compete. O poder de decisão, de sentir, de definir, de gerar e de criar, a vós pertence. Sois deuses, isto quer dizer, sois co-criador,
e vosso pensar é criador. É vosso pensar que define vosso lugar na terra e na espiritualidade. Vosso pensar hoje vos levará à realidade do amanhã. Saúde, alegria, evolução, tudo está em vós. Tudo é processo de aprendizado. Tudo pode ser feito e tudo começa e termina no espírito. Lembrai-vos, sois homens no agora e espíritos na eternidade. E Deus é convosco, homens e espíritos. Senhor, chegamos ao final de mais um trabalho. Obrigado pela oportunidade que nos foi dada. Agradecemos aos mentores desse trabalho, agradecemos também ao mentor do Paz e Amor, agradecemos também aos mentores do Hospital Alvorada, por todos esses fluidos que nos foi enviado nessa noite. E pedimos aos nossos mentores que nos proteja a nossa família e ao nosso lar por toda essa semana. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Chegamos nos recados finais. Lembrando que está chegando a nossa Feira da Solidariedade, dia 24 de setembro. E como muitos já vieram, né, tem show ao vivo, né, vai ter alimentação, né, vai ter coisas no bazar, no brechó. Então é sempre uma grande festa. E também a gente arrecada para o Paz e Amor, né, porque sempre no começo do ano que vem é o que menos a gente arrecada aqui. Então tem que fazer um caixinha para depois a gente começar o ano todo novamente nessa correria para as cestas básicas que nós damos. E também nós começamos a falar do Evangelho do Lar. Por que o Evangelho do Lar? Porque se você buscar todos, além do Espiritismo, buscar muito ensinamento de Jesus, ele sempre, até na Casa do Caminho ou na Casa de Betsaida, sempre ele falou para tomar cuidado no lar, né? É como se o lar fosse o elo maior da corrente. Então, quando você protege todo o teu lar, praticamente aquele elo maior que vai para o amor, que vai para o trabalho, que vai para a saúde, né? Aquela corrente, o lar fortifica. E quando se rompe, muitas vezes lá, então é como se nós ficássemos sem direção. Por isso que a gente fala do Evangelho do Lar, porque é o nosso verdadeiro santuário, é a nossa igreja. A gente vem aprender aqui, mas é lá que vocês têm que praticar. Tá? Então, vocês já sabem que é um dia da semana, aquele mesmo horário, onde esses mentores que vocês hoje receberam, eles vão lá, né? Vocês vão abrir o Evangelho, já cai para a oração, né? Até eu brinquei, né, que muitas vezes um quer discutir com o outro o que leu, né? Deixa disso na hora do Evangelho do Lar. Depois faça o estudo, né? Mas naquele momento é de muita paz, de união, para recebimento desses mentores que tanto nos amam. Junto com os nossos mentores que nos amam demais. É que nós não enxergamos e nem entendemos isso, né? Se nós entendêssemos o quanto os nossos mentores nos amam, muita coisa muda na nossa vida. Um beijo para vocês, bom feriado, bom final de semana, até a próxima quinta-feira. De luz, paz e amor em Jesus.